Você já parou pra pensar que muitas das personagens que a gente ama na cultura pop, em filmes, séries, jogos, elas representam exatamente o que esse Dia da Mulher significa? Não é sobre flores, sobre frases bonitas nas redes sociais, é sobre muita luta, sobre resistência, é sobre conquistar o espaço onde as pessoas disseram que elas não poderiam estar. Mas o mais interessante disso tudo é que muitas dessas histórias estão nos filmes, nas séries, nos jogos que a gente consome todos os dias. Então se você gostou desse tema, não só agora que esse vídeo saiu, que tá no mês da mulher, mas a qualquer momento que você estiver assistindo, fica aí que a gente vai ver uma coisa bem legal sobre essas personagens. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom? Hoje eu quero falar sobre 10 jovens protagonistas, mulheres, que cada uma à sua maneira representaram essa batalha por voz, por identidade e por liberdade, que é o que representa esse Dia da Mulher, esse mês da mulher. E algumas delas enfrentaram monstros, zumbis e seja lá o que forem, outras enfrentaram sistemas opressores e outras simplesmente enfrentaram o simples e brutal fato de serem mulheres em um mundo que já tinha decidido quem elas deveriam ser. Mas antes da gente partir para essa lista, é claro que eu não posso deixar de pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, você que tá chegando agora e ainda não conhece o canal, para você poder ficar por dentro de outros vídeos assim que eles saírem, tá bom? Deixa seu like aí, se inscreve que ajuda demais, não só eu me sentir melhor, mais incentivado, mas o próprio YouTube a entregar mais os nossos vídeos. Bora lá! A Rose Winters, filha do nosso querido Ethan Winters de Resident Evil Village, cresceu marcada literalmente. Desde pequena, desde criancinha, ela foi evitada, temida e discriminada por causa das marcas no seu corpo e dos poderes que ela nem sequer escolheu ter. Imagina, você cresceu vendo que você é diferente, só que no pior sentido da palavra. Em muitos momentos do jogo, a Rose quis abrir mão disso, ela quis ser normal, quis se livrar do que fazia justamente ela ser uma pessoa especial. Mas o ponto de virada da personagem foi justamente entender que aquilo que o mundo usava para afastar ela era exatamente o que tornava ela única. Ela nunca precisou se encaixar de verdade, ela não precisava disso. O que ela precisava mesmo era só se aceitar. E com certeza isso tem tudo a ver com o Dia da Mulher, porque quantas mulheres ao redor do mundo, aí, na história principalmente, não cresceram sendo ensinadas a diminuir quem elas eram, a esconder suas marcas, suas opiniões, a sua força. A Rose representa justamente essa virada. Não é sobre apagar quem você é, mas é sobre assumir. Don't worry, Dad. I've got this. A Clementine de The Walking Dead The Telltale Games começa como uma criancinha indefesa em um mundo totalmente devastado, cheio de zumbis. E por ser criança, ninguém levava ela a sério, é claro. Num cenário que é totalmente apocalíptico, ela era vista como frágil, como peso, como alguém que precisava ser protegido o tempo todo. Mas o fato é que o mundo não espera. Ela aprende, ela observa, ela erra muito, ela cresce. E aquela menina que era sempre subestimada acaba se transformando em uma líder, uma irmã mais velha, protetora, forte, estratégica e totalmente capaz de tomar decisões difíceis. E ela representa algo que é muito real. O quanto que mulheres jovens são frequentemente tratadas com inferioridade, como se elas não fossem capazes de liderar ou tomar decisões. E ainda assim, elas lideram e tomam decisões. Eu tô sempre falando desse jogo, não tem jeito de não falar porque é um dos meus jogos preferidos. Eu adoro essa história, adoro o jogo inteiro, pra mim não tem defeito nenhum. Mas a Missy de A Plague Tale, ela vem de uma família nobre, cresceu num conforto, com proteção, regalias, até que isso tudo acaba. De repente ela precisa aprender a sobreviver num mundo hostil, violento e cruel. Não existe mais título, não existe nobreza, castelo, nada disso. Existe apenas responsabilidade. Ela precisa reaprender tudo, aprender a lutar, a se defender e principalmente a proteger o seu irmão. E nesse processo ela acaba se tornando uma mulher poderosa e independente. A Missy mostra que força não é algo que nasce pronto, às vezes ela é construída com o tempo, na dor, na necessidade e na urgência. Bom, mas nem todas as batalhas que são enfrentadas são contra zumbis, pestes, ratos ou monstros de qualquer tipo. Às vezes o inimigo é o sistema, a nossa própria cultura. E a personagem Ava de Warrior Nun literalmente volta à vida e passa por isso. Depois de morrer e acabar recebendo um artefato celestial que foi colocado nela no meio de uma batalha totalmente frenética, ela recebe poderes, volta à vida, né? Ela recebe poderes, uma missão e um destino. Mas ao invés de ser recebida como heroína, ela é tratada como um erro,
como um acidente, como alguém que precisa se moldar ao padrão da Ordem da Espada Cruciforme. As irmãs querem que ela seja a escolhida do jeito certo, do jeito tradicional, do jeito que elas esperavam que fosse. Só que a Ava, que é uma jovem, não abre mão de quem ela é. Ela cumpre o seu papel, ela salva o que precisa salvar, mas mantém a sua personalidade, sua rebeldia, seu humor. E isso é muito simbólico, porque no nosso mundo, as mulheres até são frequentemente aceitas em espaços de poder, desde que elas se comportem como é esperado. E a Ava prova que dá pra ocupar o espaço sem deixar de ser você. Dá pra gente ir direto pra parte em que tem alguma coisa a ver comigo, porque... A Lyra, ou Lyra, se você preferir, de His Dark Materials, ela é jovem, muito jovem, aliás, uma adolescentezinha, mas isso não impede ela de embarcar numa jornada gigantesca contra um regime opressor. Ela enfrenta autoridades, enfrenta mentiras institucionais, enfrenta um sistema que controla conhecimento e liberdade, e mesmo sendo menina, ela não aceita ser calada. A Lyra representa a juventude feminina que questiona, que pergunta, que não aceita porque sempre foi assim, e isso por si só já é bem revolucionário. Enola Holmes nasceu em uma época onde o destino feminino era praticamente um roteiro fechado. Casar, cuidar da casa, manter as aparências, ser mãe, mas ela queria outra coisa. Ela pode até ter sido inspirada pelo Sherlock Holmes, seu irmão, sim, mas principalmente ela foi guiada por si mesma. Ela decide se tornar detetive, decide seu próprio futuro. E mais do que isso, ela decide lutar por justiça. A Enola desafia expectativas sociais, ela mostra que tradição não é prisão. E quantas mulheres que ao longo da história real tiveram que fazer exatamente isso, questionar o caminho natural que já tinham escolhido para elas. Talvez o mundo precise mudar. Agora, saindo ainda mais do universo de monstros ou espada, magia ou de investigações, às vezes essa luta começa dentro de uma escola, dentro de casa, dentro de um caderno. E é bem isso que acontece com a Vivian do filme Moxie quando as garotas vão à luta. Ela começa sendo bem espectadora. Ela vê o autoritarismo masculino na escola, vê as injustiças, aliás, ela é até assediada, ela vê comportamentos que são normalizados. Mas algo muda quando, vendo algumas fotos, ela é inspirada pela mãe. E daí em diante ela decide agir. Ela cria um movimento anônimo que vira uma verdadeira revolução estudantil. E o mais bonito aqui é que isso não é sobre superpoderes, é sobre voz. A Vivian representa esse espírito do Dia das Mulheres de forma muito direta. A organização, resistência, união e enfrentamento do machismo estrutural. Ela mostra que ativismo não precisa começar gigante. Ele começa com inconformismo e cada movimento tem sua importância. A Jo March, do filme Adoráveis Mulheres, vive numa época que mulheres não tinham as mesmas oportunidades que homens. Mas ela queria algo mais, ela queria escrever, ela queria trabalhar, ela queria independência. Ela não queria que o futuro dela dependesse de um casamento. E isso, na época dela, era praticamente rebeldia. A Jo é o retrato da mulher que sonha profissionalmente, que quer autonomia financeira, que não aceita ser reduzida a um papel social limitado. E se o Dia da Mulher fala direto ao trabalho, à carreira e à independência, a Jo March é praticamente um símbolo disso. E se você acha que no mundo de fantasia também não tem esse sistema, a Merida de Valente, ela vive num reino onde tradições são lei. E uma dessas tradições define justamente que ela deveria se casar para fortalecer alianças políticas. Mas é claro que ela não quer isso. Ela quer ser arqueira, quer lutar, quer decidir seu próprio destino. E mesmo no mundo fictício, a história dela espelha realidades muito concretas. Mulheres lutando contra expectativas impostas pela família e pela sociedade. A Merida representa justamente a coragem de dizer não. E dizer não é um ato poderoso. A Anne, com o E, não luta com espada, não enfrenta monstros. Ela enfrenta expectativas. Numa sociedade cheia de regras de como uma jovem deve se comportar, pensar e agir, a Anne escolhe justamente continuar sendo a Anne. Criativa, sensível, intensa, questionadora acima de tudo. E ela ganha espaço não porque ela se adapta completamente, mas porque ela mantém a sua essência. E isso é algo que muitas mulheres precisam aprender. Você não precisa pagar sua personalidade para ser aceita. It is heartless to deny me the one thing I want above all else. Agora vamos raciocinar um pouquinho aqui. O que todas essas personagens têm em comum? Elas não aceitaram o papel que tentaram obrigar elas a representar. Algumas enfrentaram mundos apocalípticos, outras regimes opressores, outras enfrentaram tradições, enfrentaram preconceito. Mas todas elas enfrentaram uma coisa em comum: expectativas.
E o Dia da Mulher não é só uma data comemorativa, ele existe porque houve e ainda há luta por direitos básicos como voto, trabalho, autonomia, respeito. E que bom que a nossa cultura pop, nossos filmes, séries, jogos sempre refletem isso. Essas personagens mostram pra gente de formas diferentes, claro, que ser diferente não é fraqueza, que ser jovem não é limitação, que ser mulher não é e nunca foi impedimento e nunca será impedimento. Muito pelo contrário. Então fica aqui a minha homenagem para todas as mulheres que estão inscritas no canal aqui ou que estão assistindo esse vídeo por acaso, mas todas as mulheres do nosso país, que todos nós possamos lembrar de que esse dia trata afinal e sempre valorizar nossas mulheres, não é não, gente? E falando em valorizar, eu não posso deixar de pedir para você curtir esse vídeo, agora que o vídeo já tá acabando. Deixe seu like que me ajuda muito, me ajuda tanto no meu psicológico aqui, na minha vontade de querer fazer cada vez mais vídeos, quanto também o próprio YouTube a entregar nossos vídeos a cada vez mais pessoas. De verdade, ajuda muito e não custa nada pra você, é só apertar o dedinho aí no curtir se você tiver no celular, é só clicar se você tiver no computador, na TV também, que tem gente que assiste na TV, é só pegar o controlinho remoto lá e apertar em curtir, tem jeito também. E você que tá chegando agora também, se inscreve no canal pra você poder ficar por dentro dos próximos vídeos assim que eles forem lançados, tá bom? Aliás, gente, fiquem espertos aí porque eu voltei a fazer lives aí jogando, tô jogando Resident Evil Hacking, que acabou de sair, eu acho que a gente já passou da metade, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que eu já até acabei, mas o gameplay vai estar completinho lá na aba de ao vivo, tá bom? E vão ter outros aí, você pode ter certeza disso. Valeu e fica por aqui que vai ter boas indicações de vídeos aí pra você assim que eu sair dessa tela. Falou!